ficar de pé, irmãos, vamos orar. Se alguém tem algo que gostaria de colocar diante do Senhor, fique à vontade, se quiser vir à frente, Deus possa estar falando no seu coração também nesta hora. Pai, nós estamos agora agradecidos pelo privilégio da entrega de dízimos e ofertas. Na Tua palavra encontramos escrito, ó Deus, de que tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e tudo quanto nela existe. Nós somos apenas mordomos do Senhor. E agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de desfrutar, ó Deus, daquilo que é do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem confiado a nós as coisas do Senhor. Queremos pedir sabedoria ao Senhor, mais uma vez, na administração desses recursos. E que nunca venhamos nos esquecer, Pai, de que devemos, enquanto aqui estivermos na terra, contribuir também com a obra do Senhor, com esses recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. E agora eu agradeço, ó Deus, pela vida de cada irmão que fez isso, que aqui trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que se importa com a obra missionária. Obrigado, Pai, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre essas vidas, e que essa disposição, esse desejo de ver a obra do Senhor crescendo, nunca falte, ó Deus, nunca deixe de existir na vida desses irmãos, na vida desta igreja, e que a cada dia o Senhor venha acrescentar ainda mais aos Teus servos, ó Deus, para que mais ainda possam fazer para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, queremos também colocar diante do Senhor esses pedidos apresentados aqui, colocados diante do altar do Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, conhece a vida de cada um, a casa, sua família, conhece os projetos, os sonhos. O Senhor sabe tudo o que se passa na nossa vida. O Senhor é o Deus onipresente, onisciente, e nós sabemos, ó Deus, que nada mesmo que acontece, ó Deus, em nossas vidas, acontece, ó Deus, sem que o Senhor esteja percebendo, sem que o Senhor veja, e nós sabemos que o Senhor também é poderoso para fazer muito mais até do que nós podemos imaginar. Por isso nós queremos, ó Deus, mais uma vez, demonstrar e dizer, ó Deus, ao Senhor, que nós confiamos no Senhor, e que aquilo que aqui foi colocado diante do Senhor, nós cremos que o Senhor tem poder, e que o Senhor há de ouvir cada oração, cada pedido aqui, ó Deus, apresentado ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem o tempo do Senhor, e nós respeitamos isso, mas ao mesmo tempo nós clamamos pela misericórdia do Senhor, na certeza, ó Deus, de que o Senhor se compadece, se importa mesmo com as nossas vidas. Abençoe também as crianças, ó Deus, que agora terão o seu encontro ali, ó Deus, as irmãs que estarão trabalhando ali também, que seja um momento abençoado, Pai. Ó Deus, pedimos também pela Tua palavra, que dela vamos participar agora, que ela venha, ó Deus, falar o nosso coração. Estamos aqui prontos para ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Espírito do Senhor tiver para nos falar, nós estamos prontos para ouvir e para obedecer também, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Pode sentar, irmãos. Hoje pela manhã, para quem não estava aqui pela manhã, foi colocado aqui, eu estou aqui com os irmãos agora, estarei com os irmãos todos os domingos pela manhã, e também durante a semana, sexta-feira à noite, nós combinamos aqui com a diretoria, que eu vou estar também à disposição daqueles irmãos que quiserem, de repente um aconselhamento, conversar com o pastor. Então eu estou à disposição dos irmãos, mas também eu disse hoje pela manhã, que não podendo na sexta-feira à noite, nós podemos agendar um outro horário, que algum irmão talvez sinta a necessidade de conversar com o pastor. Então me coloco à disposição dos irmãos, os irmãos ficam bem à vontade quanto a isso, estou totalmente à disposição dos irmãos para qualquer coisa que os irmãos necessitarem, até que a igreja tenha o seu pastor, já há um processo aí, e então eu estaria aqui como o pastor interino desta igreja, ajudando os irmãos, apoiando os irmãos naquilo que
estiver ao meu alcance, naquilo que Deus nos orientar para que estejamos fazendo. Portanto, me coloco à disposição dos irmãos, para que os irmãos possam aí me procurar, naquilo que os irmãos precisarem, estou mesmo à disposição dos irmãos. Fiquem bem à vontade quanto a isso, tá bom? E também, pelo menos uma quarta-feira no mês, né, nesse período aí, eu também estarei aqui no culto de oração com os irmãos. E um domingo por mês à noite, né, sendo que já esse mês de março, hoje aqui estou. Então, no mês de abril, também vamos separar um domingo à noite para estar aqui com os irmãos. Domingo que vem pela manhã, como foi falado aqui, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Vamos aqui estar celebrando esse momento tão especial na vida da igreja. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, a nossa reflexão nesta noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, até o verso 41, começando pelo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Sei que os irmãos já sentaram, levantaram, né? Mas se puderem se colocar de pé, mais uma vez, em reverência ao Senhor, nós vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura dos irmãos, eu vou fazer a leitura bíblica, os irmãos vão acompanhar. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso de número 41, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, subiram no barco em que estava Jesus e foram com ele. E havia também outros barquinhos ali. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. E Jesus estava ali na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu os ventos, o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Deus nos abençoe. Pode sentar, irmãos. Durante o período em que Jesus esteve aqui, né, na terra, e nós vamos ver aqui nos evangelhos, Jesus sempre se dedicou muito ao ensino, né, isso, lógico, preparando os seus apóstolos, e Jesus sempre procurava falar com as pessoas de uma forma que as pessoas pudessem entender. Jesus era muito simples, né? Essa era uma característica de Jesus que a gente admira, né? A simplicidade. Ele era Deus, mas a Bíblia diz que ele se fez homem, desceu aqui para habitar entre nós, e ele se fez como um de nós, e ele aqui entre nós viveu e trabalhou de tal forma que todos pudessem entender, né? Tanto ricos, pobres, pessoas com mais estudos, outros não, mas todos podiam entender exatamente a mensagem de Jesus, porque ele utilizava sempre uma mensagem muito simples, e muitas vezes ele até utilizou de uma linguagem figurativa, né? Por exemplo, ele disse: eu sou a porta. Às vezes ele dizia: eu sou a luz. Então Jesus utilizava algumas linguagens de figuras muito simples, para que as pessoas pudessem entender. Quando ele disse: eu sou a porta, ele estava querendo dizer que ele era a entrada
Só mesmo por ele podia se entrar, a pessoa podia entrar e chegar até o céu, chegar ao Pai. Eu gostaria de hoje, nesta noite, a nossa palavra aqui, eu gostaria de usar também um título para a nossa mensagem aqui, figurativa. Eu tenho aqui um barquinho, né? Eu não sei, eu acho que todos aqui, na infância, fizeram barquinho na escola, né? Brincaram com o barquinho. Na época de Jesus, o barco era a maneira de viajar, talvez até mais rápida que existia, né? Não tinha avião naquela época e tal. Então, utilizava muito barquinho, muito embarcação. O texto que nós vemos aqui, nós vemos Jesus chamando os discípulos, tal, eles entraram num barco e foram ali. Depois o texto diz que houve ali, então, vento e tal. Eu gostaria que hoje você, né, eu poderia até pedir agora para que a gente fizesse. Eu sei que alguns sabem ainda fazer barco, ainda lembram, né? Ainda lembram. Outros não. Se você não sabe, vai aprender. Eu não vou ensinar aqui não, mas você pode aprender em casa. Eu gostaria que você construísse um barquinho desse aqui e colocasse um nomezinho, o seu nome nele, e guardasse ele em lugar que você pudesse ver sempre. E toda vez que você olhasse para esse barquinho, você pudesse dizer assim: eu sou esse barquinho. Então nós vamos usar essa figura de linguagem hoje. Eu sou um barquinho. Então eu gostaria que você dissesse, que você hoje, como Jesus disse, eu sou a porta, que você pudesse dizer hoje: eu sou um barco, né? Você pode dizer isso? Eu sou um barco. Então, eu sou um barquinho. Então, se você, existe um cântico, né? Não sei quantos aqui já lembram daquele um cântico antigo que a gente cantava quando criança. Sou como um barquinho, e quem me conduz é o Senhor. Vede cautelosamente e tal, acho que vai por aí, né? Eu lembro desse cântico que a gente cantava quando era lá, fazia os EBFs ainda, a gente cantava esse cântico. Então, eu sou como um barquinho, tal, mas quem me conduz é o Senhor. Então, nesta noite, você vai, se não fizer agora, pode chegar em casa, faz um barquinho, coloca seu nome, coloca na geladeira, coloca no lugar lá. Sempre que você olhar, você vai dizer: eu sou aquele barquinho, eu sou um barquinho. E aí eu gostaria de considerar no texto que nós lemos, aqui de Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41, eu gostaria de considerar algumas características na vida, algumas características do barco, que tem a ver com a nossa vida. Porque Jesus utilizava a figura de linguagem justamente para mostrar algumas mensagens que ele queria passar para nós. Como eu já disse, quando ele diz, eu sou a porta, ele quer dizer, eu sou a forma, só por mim vocês podem entrar. Caminho, a luz. Então vamos pensar no barquinho, sobre algumas questões importantes na vida do barco, né? E hoje, lógico, naquela época era um barquinho, hoje nós temos grandes embarcações, temos barcos menores, médios, maiores e grandes barcos até, não é isso? Mas em primeiro lugar, todo barco, ele precisa de um condutor habilitado. Todo barco precisa de um condutor habilitado. O barco não anda sozinho, não consegue andar sozinho. Ele precisa de alguém que o conduza. E é interessante que eu não sei conduzir um barco. Se colocar um barco num rio e me colocar dentro, o rio vai me levar, eu vou cair na cachoeira, ou ele vai tombar, porque eu não sou habilitado para conduzir uma embarcação. Assim como eu sei que muitos aqui, talvez até tenha alguém aqui habilitado para, e consegue entrar no rio com um barquinho, ou com um barco, ou uma embarcação maior, entrar no mar, mas eu não sou habilitado para isso. Agora, trazendo isso para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, considerando que você, eu e você, nós somos um barco, considerando
que todo barco precisa de um condutor habilitado, nós também precisamos de um condutor para a nossa vida que seja habilitado. Se você olhar o texto que nós lemos, nós vamos ver que os discípulos eles estavam no barco, que Jesus estava ali, mas quem estava conduzindo o barco? Eram os discípulos, eram as pessoas que estavam ali. O vento veio, a coisa ficou complicada, a situação ficou difícil, até que eles lembraram que Jesus estava ali. E aí então eles foram lá e chamaram Jesus: Senhor, vem cá, nós estamos perecendo. E é interessante que aqueles homens, alguns deles sabiam dirigir barcos. Mas Jesus permite que aconteça aquela situação ali, para mostrar, para dar-lhes uma mensagem, trazer uma mensagem a eles, e trazer também essa mensagem para nós, de que nós mesmos não somos capazes de conduzir as nossas vidas. Por isso nós vamos encontrar a palavra do Senhor nos alertando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá, Ele te guiará. Jesus mesmo disse: vinde a mim, todos vós. Portanto, a palavra de Deus nos fala da importância de nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Quantas pessoas no mundo hoje tentando viver com a sua própria sabedoria? Quantas pessoas tentando viver com o seu próprio conhecimento? Não, eu sou. Se olharmos a história do mundo, nós vamos ver que a história nos mostra que durante o tempo de existência deste mundo, e a própria história bíblica e a história geral nos mostra que nós tivemos diversos momentos na história que algumas nações pareciam que os líderes daquelas nações eram pessoas superdotadas e que elas sabiam tudo. No período do Império Romano, eles se achavam tão capazes que muitos dos imperadores chegaram a se considerar como deuses e exigiam que os adorassem. E a história mostra que Babilônia caiu, que o reino grego caiu, que o Império Romano caiu, que o Império Americano já caiu também, porque na verdade o ser humano, sozinho, sem Deus, ele não consegue conduzir a sua vida e chegar a um lugar seguro, de paz e segurança. Quando se trata de conduzir a nossa vida, irmãos, nós dependemos de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Sem Jesus não somos nada. Por isso, nesta noite, eu quero desafiar você que está aqui. Não sei se é você mesmo que tem conduzido a sua vida, ou se é Jesus que está conduzindo a sua vida. Uma coisa eu sei: se você mesmo estiver conduzindo a sua vida, por maior que seja a sua capacidade, a sua sabedoria, por mais que você tenha estudado e passado por universidades e faculdades desta vida, você não vai conseguir chegar em segurança, não vai conseguir chegar do outro lado totalmente seguro. Se olharmos o texto do capítulo 4, no capítulo 5, nós vamos ver que eles sim chegaram, passaram por dificuldades e apertos, mas quando clamaram a Jesus, se eles não tivessem buscado a Jesus, chamado por Jesus, pedido socorro, clamado mesmo por misericórdia, eles não teriam chegado ao outro lado. Mas eles chegaram. Apesar de estar ali, dentro daquele barco, pessoas que até tinham uma certa capacidade e alguma habilidade na área
da navegação, mas não estavam totalmente habilitados para isso. Por isso, Jesus Cristo é o condutor da minha vida, e Ele quer ser o condutor também da sua vida, porque nós estamos como que no mar, estamos navegando, estamos atravessando, não somos e não vamos ficar aqui para sempre, não somos daqui, vamos caminhando para a eternidade, e só por Jesus é que nós conseguimos. Jesus já é o Senhor da sua vida, Jesus já é o condutor da sua vida. Gosto muito da palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz: não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. E o apóstolo Paulo era um homem que tinha muita cultura, muito conhecimento, mas ele diz: mas não sou eu mais, ou seja, a minha vida não é conduzida por mim mesmo, mas quem me conduz é o Senhor. Nessa noite, se Jesus não tem sido o condutor da sua vida, Ele é habilitado para isto, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Segundo lugar, eu gostaria de falar ainda sobre o nosso barquinho, e a segunda característica que eu gostaria de dizer é que barco não tem vida própria, não tem vontade própria, perdão. O barquinho não tem vontade própria. Você não coloca um barco no rio ou no mar, e ele então diz assim: olha, agora eu vou para lá. Ele diz: agora eu vou para cá. Ele é conduzido por alguém. Jesus disse: entrem no mar, no barco, e eles então subiram ali no barco, conforme a orientação. Jesus também estava ali com eles, e agora eles começaram a conduzir o barco, e o barco foi para onde ele havia sido determinado pelas pessoas que ali estavam, e principalmente pela orientação de Jesus e pela ajuda de Jesus Cristo. Portanto, como barquinho, como barco, e se você puder dizer: eu sou um barco, você também tem que dizer: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu gosto muito de um texto que temos aqui também no Evangelho, nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de Marcos, quando Jesus chega a uma cidade, né, e ali sai um homem endemoniado, e a palavra de Deus nos diz que aquele homem naquele lugar, era uma pessoa difícil, terrível, e as pessoas tinham até medo, e ele vai ver Jesus ali, então começa a clamar, e trata-se do endemoniado gadareno, e Jesus então vai expulsar os demônios daquele homem, e o texto vai narrando, vai mostrando, e vai chegar um momento em que o texto diz que agora, depois de Jesus ter expulsado os demônios daquele homem, ele estava agora sentado, ele estava agora com a consciência plena, estava limpo já, era outro homem, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás. E aí o que me chama a atenção é que Jesus entra no barco também ali, Jesus sai com os seus discípulos para anunciar, porque Jesus estava numa caminhada, e aquele homem que então era endemoniado e agora não mais, ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero também ir com o Senhor e com os discípulos, eu quero entrar também no barco, quero ir com vocês vão para onde? Eu também quero pregar, eu quero testemunhar agora da tua palavra. E me chama a atenção porque
o desejo do coração daquele homem era um desejo muito bom, que deve ser o desejo de todo ser humano que já foi transformado pelo poder de Jesus. Estamos agora na campanha de missões. Deve ser o desejo do coração de todo homem transformado por Jesus, falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Portanto, o desejo dele era maravilhoso, saudável. Ainda mais querer ir com Jesus, estar com Jesus, ir com Jesus os seus discípulos. Mas os irmãos conhecem o texto e sabem que Jesus vai dizer para ele o seguinte: não, você não vai conosco. Você vai voltar para a sua terra, lá para o meio da tua parentela, e você vai anunciar naquela região ali, naquelas cidades, tudo quanto o Senhor te fez. Isso significa exatamente, isso quer dizer que às vezes a intenção pode ser boa, mas pode não ser a vontade de Deus. Pode não ser a vontade de Deus. Ah, mas eu gostaria muito de fazer isso, eu gostaria de trabalhar dessa forma, eu gostaria de estar nessa posição, de exercer essa função. Mas precisamos entender qual seja a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, irmãos, ele falando sobre a vontade de Deus, ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer sobre isso: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você puder dizer: eu sou um barquinho, e sou um barquinho de Jesus, então você precisa dizer para Jesus: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual ministério o Senhor tem para realizar através da minha vida? Em que área o Senhor quer usar a minha vida? A Bíblia fala que Deus nos criou com habilidades. E a partir também da nossa conversão, o Espírito Santo nos capacita com dons espirituais. E a palavra de Deus nos diz que os dons que Deus nos concede são dons para exercício do seu ministério. E é muito importante que cada crente, que cada irmão, que cada pessoa entenda exatamente qual é o ministério que Deus tem para a sua vida. E entendendo, faça, cumpra. E é muito importante que você entenda que, como barco, você não tem vontade própria. Você não pode determinar, dizer: eu vou fazer isso, eu sou isso, eu vou para lá, eu vou para cá. Quem determina é Deus. Quem diz é Deus. É Deus quem nos orienta. Terceiro lugar, e aí nós vamos ver que o barquinho, inclusive ele vai enfrentar lutas, aqui, porque ele vai passar por momentos difíceis, vendaval, mas era um barco de Jesus. O barco de Jesus enfrenta lutas mesmo. O barco de Jesus, você como barco de Jesus, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar muitas dificuldades nessa vida, mas se você está dentro da vontade de Deus, não tem nada que vai destruir, que vai fazer com que você perca o rumo, porque Deus é contigo, que Deus é com você, com a sua vida. Terceira característica do barco que eu gostaria de deixar aqui é que barcos
ou barquinhos, embarcação, foram criadas para abençoar vidas. Por que os barcos foram construídos naquela época? Por que alguém inventou o barquinho naquela época? Aqui mesmo nós vamos ver que eles entraram no barco para ir para uma outra cidade, para um outro lugar, e chegando lá, no capítulo 5, nós vamos ver justamente que eles vão chegar e vão já chegando ali e abençoando vidas. E abençoaram também as pessoas que foram, e quantas pessoas, durante a criação, não sei exatamente, nunca procurei conhecer a história da criação de barco, essas coisas, não sei quem inventou o primeiro, tal, como surgiu, mas ele foi criado com o propósito de abençoar vidas, de conduzir vidas. Para isso nós somos criados também. O que Jesus diz no Evangelho de João, através de João? Ele diz: não fosse vós que me escolhesseis, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. Quando Deus chama Abraão, e diz: Abraão, você vai constituir uma grande família, e eu vou também fazer de você, vou multiplicar sua descendência na face da terra. Mas é interessante que Deus vai dizer para Abraão o seguinte: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo: Abraão, estou escolhendo você, separando você, para que você seja uma bênção, e para que famílias na face da terra sejam abençoadas por você. E nós, irmãos, estamos aqui hoje, nós somos frutos da vida de Abraão, exatamente. Você foi criado, você foi escolhido, você foi chamado para abençoar, para ser bênção. Interessante que quando nós encontramos, se você estudar a Bíblia, vai ver que nós vamos encontrar várias vezes a palavra do Senhor dizendo: amai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, porque nós somos abençoados pelos outros, e os outros nos abençoam. Inclusive os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo não foram concedidos para que eu pudesse ser abençoado por eles, eu mesmo. Eu tenho o dom de fazer isso, de pregar, então eu prego para mim. Não, eu prego também, lógico, Deus me abençoa, mas Deus me usa para que eu possa trazer mensagens e abençoar vidas. Assim como Deus usa os irmãos que estavam aqui tocando, cantando, dirigindo louvor, os irmãos que estão lá no som, no multimídia, estão abençoando vidas. Nós precisamos ter em mente isto, como isso é importante na vida da igreja, como isso é importante no mundo em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo num mundo egoísta. Por que nós estamos vivendo hoje num país do jeito que estamos aí? O Brasil está arrasado politicamente falando. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria não pensa, de fato, está lá para abençoar vidas. Lógico, existem exceções, mas a grande maioria não tem essa visão de abençoar, de fazer, de ajudar, de ser uma bênção. Como seria diferente o mundo que nós estamos vivendo se as pessoas tivessem essa consciência de que ela tem compromisso com o outro, tem compromisso com o outro. Quando acontece, Deus cria o homem,
depois cria a mulher, e aí então vem o pecado, e após o pecado, o livro de Gênesis diz que Deus foi até o casal, e vai tratar com eles sobre o problema do pecado, e aí começa o jogo de empurra, mas foi a mulher que o Senhor me deu, e aí a mulher, mas foi a serpente que me enganou, e aí Deus trata, mas Deus não abre mão da responsabilidade que cada um deles tinha. Deus não os trata como inocentes, não, vocês tinham responsabilidades, sabiam que deveriam abençoar um ou outro, e aí então nós conhecemos toda a história. Por isso eu quero concluir desafiando você que está aqui, mais uma vez, que você possa dizer: eu sou um barquinho, mas dizer de fato isso: eu sou um barquinho de Jesus, eu não sou um barquinho qualquer não, eu não sou um barco qualquer não, eu sou um barco de Jesus, e como barco de Jesus, não sou conduzido por mim mesmo, e nem por qualquer pessoa, não, eu sou conduzido por Jesus, quem me conduz é o Senhor. Eu não tenho vida própria, espiritualmente falando, a minha vontade é a vontade de Deus, não vivo mais a minha vontade, mas eu vivo a vontade do Senhor, e eu estou disposto a ser um vaso de bênção. Eu digo: Senhor, nesta noite, Senhor, usa a minha vida, faça de mim um vaso de bênção nas tuas mãos, usa a minha vida da forma que o Senhor quiser, porque eu estou aqui para ser bênção na vida do meu irmão, na vida das pessoas, na sociedade em que eu estou vivendo. Nós vamos orar nesse instante, você vai fechar os seus olhos, e você vai dizer para Jesus nesta hora: eu gostaria que você pudesse refletir, eu não sei exatamente como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você está vivendo, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus não está dormindo. Jesus estava ali naquele barco com os discípulos, por um determinado momento, eles pensaram que Jesus estivesse totalmente despercebido de todas as coisas ali, mas Jesus estava atento, Jesus estava apenas provando a vida daqueles homens, é tanto que ele vai dizer: vocês não têm fé? Jesus está aqui, nesta noite, não é erro nenhum, você nesta noite fazer como os discípulos de Jesus, eles estavam perecendo, eles estavam tentando seguir do próprio jeito deles, estavam tentando, achando que eles tinham habilidades, que eles conseguiam dominar, controlar a situação, mas não conseguiram. Talvez você esteja tentando controlar a situação por você mesmo, você não vai conseguir, você precisa de Jesus. Talvez você esteja seguindo a sua própria vontade: não, eu não quero, é assim, é do meu jeito. Talvez você podia ajudar tanto, podia ser uma bênção tão grande, não está sendo. E eu gostaria que você fizesse como os discípulos naquele dia, pudesse agora clamar ao Senhor: misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, porque senão eu vou perecer, porque senão eu não vou conseguir, mas eu quero ser um vaso de bênção nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nesta hora, Pai, a tua palavra foi anunciada,
mais uma vez pregada aqui neste lugar. Ó Pai, eu quero interceder nesse momento por cada pessoa que aqui está, por cada irmão, por cada amigo, por cada um que entrou aqui neste lugar e que veio aqui prestar culto ao Senhor. Nós somos como aquele barquinho, Senhor, que estamos neste mundo navegando, e sem o Senhor nós perecemos. Sem o Senhor nós vamos afundar. E nesta noite nós queremos, como os discípulos, como as pessoas que ali estavam, nós estamos clamando ao Senhor: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Cuida da nossa vida, cuida da nossa família. Ó Deus, mostra-nos a Tua vontade. Estamos abertos para ouvir a Tua voz. Acalma a tempestade que talvez esteja na nossa vida. Ó Pai, que cada pessoa que aqui está e que reconhece isto, possa sair daqui aliviado, tranquilo, e possa chegar ao lugar onde deseja, com tranquilidade, com segurança, conduzido pelo Senhor. Abençoe esta vida, essa pessoa. Abençoe, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não vou convidar você para vir à frente, não vou convidar você para levantar a mão, mas fica o desafio. Diga para você mesmo: eu sou o Senhor, um barquinho, e quero ser conduzido pelo Senhor. Não quero que a minha vontade prevaleça. Não quero, Senhor. Não quero ser inútil, porque o Senhor não me criou para ser inútil. Eu quero ser uma bênção. Quero abençoar vidas, famílias, pessoas. Diga isso para Jesus, e com certeza Deus vai usar a sua vida lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua vizinhança, com seus funcionários, com seus patrões. Deus vai fazer de você um vaso de bênção. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém.